Você já sentiu as pernas inchadas, uma dor em peso no fim do dia, varizes saltadas? Existe uma engrenagem no nosso corpo que desafia constantemente a gravidade. E quando ela falha, surge a insuficiência venosa crônica, a causa do surgimento das varizes e desses sintomas que muitos de vocês já sentiram. Seja bem-vindo ao canal Doutor Descomplica. Bom, vamos começar com a história da Dona Margarida. Ela é uma senhora aposentada, superativa, adorada no bairro, conhecida por sempre estar sorrindo e varrendo a calçada logo cedo. Você com certeza conhece alguma Dona Margarida, não é mesmo? Bom, durante a noite ela dorme bem, porque quando está deitada, as pernas ficam na mesma altura do coração, e isso facilita o retorno do sangue, ou seja, fica mais fácil do sangue sair lá dos pés e voltar para o coração. Por isso, no comecinho da manhã, a Dona Margarida acorda leve, sem dor, sem inchaço, com o pé sequinho, toma seu café, conversa com as vizinhas, dá uma voltinha no quarteirão para saber de todas as novidades do bairro. Mas conforme o dia vai passando, o sol esquenta, o calor aumenta e aí começa o problema. O calor provoca vasodilatação, ou seja, as veias dilatam, ficam mais gordinhas e o sangue se acumula com mais facilidade. Fica mais sangue represado ali embaixo. E a Dona Margarida vai ficando com as pernas inchadas pesadas. O chinelo, que antes cabia certinho, agora começa a marcar o pé. Quando chega o fim da tarde, ela já sente aquela dor em peso, aquela sensação de pernas carregadas. Se identificou com a história, o que a Dona Margarida tem é insuficiência venosa crônica. Calma, eu vou te explicar como isso acontece. Tudo que desce, uma hora sobe. Tudo que vai, precisa voltar. E é assim no sistema circulatório também. O coração é como uma bomba. Ele manda o sangue cheio de oxigênio para todas as partes do corpo, da cabeça até o dedão do pé. Esse sangue leva oxigênio, leva energia, leva glicose, entrega tudo que o corpo precisa. E isso é feito através do sistema arterial, o conjunto de artérias. Depois, o sangue precisa seguir viagem de volta para o coração. E quem faz esse caminho de volta é o sistema venoso, através do conjunto de veias. Mas aí vem a pergunta, como é que o sangue que está lá no dedão do pé, lá embaixo, sobe tudo isso contra a gravidade, se não tem outro coração lá para empurrar? É aí que entra a beleza da fisiologia. A gente tem uma bomba auxiliar chamada panturrilha, que funciona como um coração periférico. Toda vez que você caminha, contrai a perna, sobe a escada, essa musculatura espreme as veias e empurra o sangue para cima. E sabe por que o sangue não desce tudo de volta? Por causa das válvulas venosas, que são válvulas unidirecionais, ou seja, elas abrem para deixar o sangue subir, mas fecham para ele não voltar. Então, com um jeitinho, esse sangue vai subindo centímetro por centímetro até o coração de novo. Agora, na insuficiência venosa crônica, esse trabalho não está funcionando corretamente. Isso porque as válvulas que deveriam impedir o refluxo do sangue começam a falhar. Ou então, porque a musculatura da panturrilha está fraca, sem força para empurrar o sangue para cima. Ou ainda, por alterações na própria parede da veia. O sangue, que antes ia subindo aos pouquinhos, agora começa a ficar preso ali embaixo, vai se acumulando cada vez mais. E essa veia, que antes era fininha, vai inchando, se deformando, ficando toda torta até virar aquela veia saltada, visível, que vocês conhecem bem, as famosas varizes. Agora, você deve estar se perguntando, tá, mas por que isso acontece comigo? Quais são os fatores de risco para as varizes? Bom, tem alguns fatores que aumentam a chance de desenvolver a insuficiência venosa crônica. E o primeiro é a idade. Isso mesmo, depois dos 50 anos, as válvulas das veias começam a ficar fracas, meio enferrujadas, elas não fecham mais corretamente. O segundo fator é o sexo feminino. As mulheres são mais afetadas pelas varizes por conta dos hormônios, como a progesterona e o estrogênio. E o terceiro é a postura no trabalho. Atenção você que passa muitas horas em pé todos os dias, 8, 10, 12 horas. O sangue tem mais dificuldade para subir se você trabalha muitas horas em pé, porque a gravidade fica constantemente puxando o sangue para baixo. Então atenção, se você trabalha em salão de beleza, barbearia, é cirurgião, atendente, professor, vendedor, qualquer trabalho que fique muito tempo em pé, você tem maior risco de desenvolver varizes. E olha, nem todo mundo percebe a doença logo de cara, até porque tem muitas pessoas com insuficiência venosa crônica que não sentem absolutamente nada. São os casos assintomáticos. Mas,
Quando os sintomas aparecem, eles seguem uma historinha, seguem um padrão, aquilo que conversamos sobre a Dona Margarida. Inchaço no fim do dia, especialmente depois de muito tempo em pé, sensação de peso nas pernas, dor que melhora quando deita ou eleva os pés. As varizes podem começar só como teleangiectasias, aqueles vasinhos bem fininhos. Depois vem as veias reticulares, as varizes verdadeiras, que são bem visíveis e grandes. Com isso, vem o edema, o famoso inchaço e algumas outras alterações na pele. Isso mesmo, com o sangue parado ali embaixo, a pressão aumenta e o sangue começa a extravasar da veia, começa a sair para fora. Isso vai irritando a pele, provocando inflamação, gerando coceira, manchas escuras, até alteração da textura da pele. A coisa pode evoluir. Em casos mais graves, começam a aparecer as feridas, chamadas de úlceras venosas. Essas úlceras não são brincadeira, costumam aparecer acima do maléolo medial, aquela parte de dentro do tornozelo onde passa uma veia importante chamada safena magna. E essa úlcera ela pode infectar e causar complicações sérias. E é por tudo isso que a gente precisa tratar cedo. E agora sim, vamos falar do que mais interessa para vocês. Como resolver, como tratar isso? Vamos lá. Em primeiro lugar, elevação das pernas. Atenção, dê uma pausa no trabalho, está assistindo TV no fim do dia, deita no sofá e coloca as pernas para cima. Lembra que essa elevação facilita o retorno daquele sangue que está represado. Segundo, deambulação e atividade física. Ficar parado o dia inteiro em pé ou o dia inteiro sentado é péssimo. Mexa-se e, o mais importante, fortaleça a musculatura, fortaleça a sua panturrilha, porque são os músculos que ajudam a bombear o sangue para cima. Terceiro, as meias de compressão. E isso mesmo, essas que são uma briga com muito de vocês que não gostam ou não querem utilizar. Mas as meias de compressão são ótimas para quem sofre de varizes. Elas apertam as veias e evitam que o sangue fique acumulado. Mas atenção, tem que colocar logo de manhã, antes da perna inchar. Não adianta querer usar no fim do dia, quando o pé já está parecendo um pão francês. A ideia é prevenir o acúmulo, não tentar resolver depois. Em quarto lugar, temos aqui os medicamentos venotônicos. Existem remédios como a diosmina que contraem, que apertam as veias. Eles não curam o problema, mas melhoram os sintomas, principalmente em dias mais difíceis. E por fim, os procedimentos cirúrgicos. Em alguns casos, o cirurgião vascular pode recomendar a escleroterapia, que é a aplicação de uma substância ou uma espuma dentro das varizes para causar o fechamento dessas veias. Pode ser usado também o laser transdérmico, que é um laser que é aplicado através da pele. Já nos quadros mais avançados, pode ser indicado a retirada total da veia tortuosa, como numa safenectomia, que nada mais é do que a retirada da veia safena, aquela veia mais calibrosa da perna. Mas calma, que tudo isso é decidido caso a caso com a avaliação do cirurgião vascular. E aí, deu para entender como o sistema circulatório funciona? O sangue sai com força do coração, mas o retorno exige paciência, força nas panturrilhas, válvulas em bom estado. E se você tem inchaço nas pernas, dor em peso no fim do dia, aquelas varizes saltadas, isso pode ser insuficiência venosa crônica e você precisa tratar antes que a coisa evolua para úlceras e infecções. E esse foi mais um vídeo do Doutor Descomplica, onde a medicina é explicada como deveria ser com simplicidade e de um jeito divertido. Se você curtiu esse conteúdo, a melhor forma de retribuir é deixar o like, compartilhar com alguém e, claro, se inscrever no canal. E eu te vejo no próximo vídeo.